Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nós estamos falando sobre as ondas sonoras e nesta aula a gente vai falar sobre as ondas estacionárias em tubos. Para iniciar, novamente, mais uma pergunta. Você já deve ter visto, vídeos de pessoas que, ao inalarem gás hélio, elas começam a falar com a voz bem aguda, uma voz parecida com a voz do Pato Donald. Bom, o que explica esse efeito de voz de Pato Donald em pessoas que inalam gás hélio? Para responder essa pergunta, nós precisamos falar primeiro sobre como as ondas estacionárias se formam em tubos. Então, uma das aplicações mais importantes das ondas longitudinais estacionárias é justamente a produção dos sons musicais. E um dos exemplos mais simples de instrumentos musicais que utilizam essas propriedades é o órgão, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, como é que funciona o órgão? Então, o órgão ele é um tubo que tem uma extremidade aqui aberta, e nessa extremidade aqui você tem a entrada de ar, tá? Nessa pequena extremidade, essa extremidade bem estreita, você tem a entrada de ar. Esse ar ele é fornecido pelos foles ou pelas ventoinhas, que se encontram na extremidade inferior do tubo. Aqui você tem a região da boca do tubo, e essa boca ela sempre funciona como uma extremidade aberta, e por ser uma extremidade aberta, a onda que vai se propagar aqui dentro do tubo, ela sempre vai ser um antinó aqui nessa região, aqui nessa posição. Então, na boca do tubo, sempre a gente vai ter um antinó ou ventre de deslocamento. E aqui, essa outra extremidade, ela pode estar aberta ou pode ser uma extremidade fechada. Então, a gente vai ter a propagação de uma onda aqui no tubo e podemos ter um padrão de ondas desse tipo aqui. A gente pode ter essas ondas estacionárias que se propagam dentro desse tubo. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então, nesse caso, a gente tem, como eu falei, um antinó aqui, ou um ventre da onda. Aqui a gente tem um nó, e aqui a gente tem outro antinó ou outro ventre dessa onda. Então vamos inicialmente estudar as ondas estacionárias em tubos abertos. Nesse caso aqui nós temos o harmônico fundamental, também chamado de primeiro harmônico. Então no caso do primeiro harmônico a gente vai ter em um tubo aberto, a gente vai ter um nó e dois ventres aqui. Nós podemos escrever essa frequência do harmônico fundamental da seguinte forma. A frequência F1 ela pode ser escrita como sendo a velocidade da onda no tubo dividido por 2L. Por que é assim? Porque nesse caso aqui nós temos uma onda no harmônico fundamental, nós temos uma onda que se propaga aqui nesse tubo, e essa onda ela vai ter metade do comprimento do seu comprimento de onda que vai ocupar todo o tubo. Ou seja, o tamanho do tubo aqui, L, corresponde a meio comprimento de onda. E como a frequência é igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda, então aqui velocidade V dividido pelo comprimento de onda, que no caso aqui o comprimento de onda vai ser 2 vezes L. Por isso que a gente tem a frequência do primeiro harmônico, ou frequência do harmônico fundamental, como sendo V dividida por 2L. No caso do segundo harmônico, nós vamos ter 3 ventres e 2 nós. A frequência correspondente a esse segundo harmônico vai ser 2 vezes a frequência do primeiro harmônico, 2F1, porque o comprimento de onda aqui coincide com o tamanho do tubo. Então aqui a gente tem uma onda, a gente tem um comprimento de onda que está ocupando todo o tubo. Por isso que a frequência do segundo harmônico é 2 vezes a frequência do primeiro harmônico. Isso vai valer também para os outros harmônicos. O terceiro harmônico ele vai ter 4 ventres e 3 nós, e a frequência do terceiro harmônico é 3 vezes a frequência do harmônico fundamental. E aqui o comprimento do tubo L vai ser igual a 3 vezes o comprimento de onda dividido por 2 do terceiro harmônico. O comprimento de onda do terceiro harmônico dividido por 2. Então aqui a gente tem o primeiro, segundo e terceiro harmônicos. A gente pode escrever uma lei geral, que é a seguinte: L, que é o tamanho do tubo, vai ser igual a N, que é o modo de oscilação, vezes lambda N, que é o comprimento de onda correspondente ao modo de oscilação, dividido por 2. Ou ainda, reorganizando aqui essa expressão, isolando o comprimento de onda correspondente ao modo de oscilação,
Comprimento de onda vai ser igual a 2L dividido por N, onde N é o modo de oscilação, que é igual a 1, 2, 3 ou qualquer outro inteiro positivo. As frequências correspondentes, que são as frequências Fn, são obtidas fazendo Fn igual a V dividido por lambda N. Portanto, a gente vai ter Fn igual a N vezes V dividido por 2L, ou Fn vai ser igual a N, que é o modo de oscilação, multiplicado pela frequência fundamental. Agora vamos considerar ondas estacionárias em um tubo fechado. O harmônico fundamental, ele vai ter apenas um nó. Nós temos novamente aqui, né, na boca do tubo o ventre e aqui na extremidade fechada o nó. A frequência do harmônico fundamental, dessa vez, vai ser V dividido por 4L, porque o comprimento aqui do tubo, L, ele é equivalente a lambda dividido por 4. Então, como esse comprimento é lambda dividido por 4, então o comprimento de onda vai ser 4 vezes L, substituindo aqui, né, a frequência vai ser V dividido pelo comprimento de onda, o comprimento de onda vai ser 4 vezes L. Então essa é a frequência correspondente do harmônico fundamental, ou primeiro harmônico em um tubo fechado. O próximo harmônico é o terceiro harmônico, então aqui a gente no caso não vai ter o segundo harmônico. O terceiro harmônico ele vai ter 2 ventres e 2 nós. E a gente chama de terceiro harmônico porque ele é 3 vezes, a frequência dele é 3 vezes maior que a frequência do harmônico fundamental. Então aqui, essa frequência F3, a frequência do terceiro harmônico, vai ser 3 vezes maior que a frequência do primeiro harmônico. E o comprimento de onda, que na verdade o tamanho do tubo, né, o tamanho do tubo L, corresponde a 3 vezes lambda sobre 4. O quinto harmônico, novamente a gente não tem o quarto harmônico. O quinto harmônico ele vai ter 3 ventres e 3 nós. A frequência correspondente ao quinto harmônico é 5 vezes maior que a frequência do harmônico fundamental. E o comprimento do tubo vai ser igual a 5 vezes lambda sobre 4. Então aqui de novo a gente pode escrever uma expressão geral para essa frequência. Então a frequência que é dada em tubos fechados, a frequência dessas ondas estacionárias, as frequências possíveis aqui nesse tubo, serão frequências que serão iguais a N vezes V dividido por 4L. Então, a frequência correspondente a cada harmônico aqui vai ser N multiplicado pela frequência do harmônico fundamental. Onde esses N's serão, né, 1, 3, 5, 7, ou seja, todos aqui os inteiros positivos e ímpares. E aí a gente chega no trato vocal. O trato vocal ele é a estrutura do corpo humano responsável pela formação da nossa voz, ou pela formação dos sons que a gente consegue emitir, né, aqui no caso pela boca. Então, as ondas sonoras do trato vocal, elas são geradas aqui nas cordas vocais. Então, esse movimento de abre e fecha das cordas vocais gera uma oscilação no ar, que essa oscilação ela se dá na forma de variações de pressão, como a gente já viu, e essas oscilações seguem pelo trato vocal, e a gente pode considerar esse trato vocal como sendo um tubo. Então, de forma aproximada, o trato vocal do ser humano ele é um tubo com uma extremidade aberta. E aí ele vai ter também os harmônicos, né? Então ele vai ter o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico, o quarto harmônico, quinto, sexto, etc. Então todos esses harmônicos eles podem ser formados aqui pelo trato vocal. E uma característica importante desses harmônicos é que o harmônico com maior intensidade será o primeiro harmônico. Depois a gente vai ter o segundo harmônico, com grande intensidade também. E aí a gente segue a ordem, né? Depois de maior intensidade a gente vai ter o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Quanto maior for o harmônico aqui, menor vai ser a intensidade do harmônico. E o harmônico fundamental é o harmônico que tem maior intensidade. Porém, a voz do ser humano, né? A voz aqui, a onda que sai do trato vocal, ela não vai depender apenas dos harmônicos. Ela vai depender também de outra coisa chamada de formantes do trato vocal. Então as formantes são o seguinte, as formantes elas dependem da forma do trato, que pode variar de pessoa para pessoa, depende da velocidade da onda no trato vocal.
A gente pode ter aqui, por exemplo, formantes desse tipo. Então isso significa que vão existir duas frequências para as quais as formantes são máximas, elas vão ter intensidades máximas. Então as formantes, ou seja, a forma da estrutura, a forma do trato vocal, unido aos harmônicos que são gerados pelo trato vocal, isso nos dá a forma da onda que vai ser emitida pela voz ou emitida pelo trato vocal. Então, nesse caso aqui, como a gente tinha as formantes no segundo e no quarto harmônico, isso significa que nesses harmônicos, segundo e quarto, você vai ter uma maior intensidade do que no primeiro harmônico. Então, nesse caso, nós não vamos considerar apenas os harmônicos, nós temos que considerar os harmônicos e as formantes, que podem variar de pessoa para pessoa. E é assim que a voz humana ela é produzida. Então é assim que você vai ter diferentes intensidades para diferentes harmônicos por conta das formantes que cada pessoa vai ter diferente. E é isso que ajuda a explicar o efeito da voz do Pato Donald. Um tubo, normalmente, ele teria uma intensidade maior no primeiro harmônico, e conforme a gente fosse para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto harmônico, essa intensidade ela iria diminuindo. Porém, quando você coloca gás hélio no tubo, coloca gás hélio no trato vocal, isso acaba mudando as formantes do trato vocal, porque isso altera a velocidade da onda sonora. Lembre-se que a velocidade da onda sonora no ar é 1. Se você enche esse ar de gás hélio, você muda essa velocidade. E aí você vai ter formantes diferentes. Essas formantes, quando a boca fica cheia, o trato vocal, fica cheio de gás hélio, essas formantes elas são formantes de frequência muito alta. E aí quando você junta essas formantes com os harmônicos que são produzidos no trato vocal, isso faz com que o resultado final sejam ondas cujas maiores intensidades estão em frequências muito altas. Então, por exemplo, aqui no quarto, no quinto e no sexto harmônico, ao invés de ter uma intensidade muito alta no primeiro harmônico. Portanto, nesse caso, a onda produzida ela vai ter intensidade maior nos harmônicos maiores, ou seja, nos harmônicos que têm frequência maior. Por isso que a voz ela vai parecer mais aguda. Então não é que o comprimento de onda ou a frequência da onda gerada vai mudar. O que vai mudar são as intensidades de cada harmônico. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.